Shabbat Shalom, amigos. Mais um final de semana e mais Parashá. Essa semana são duas Parashiotes. É um final de semana especial. Então, você será abençoado duplamente, porque não será uma Parashá, serão duas Parashiotes. As Parashiotes dessa semana serão Hukat, que quer dizer novilha vermelha, e Balaque, que era um rei midianita, ou moabita, um rei moabita, na verdade. E por que temos duas parashiotes? O calendário hebraico é composto por meses de 28 dias, sendo 12 meses. Então, perfazendo um total de 336 dias. Então, nos anos bissextos hebraico, há um mês a mais, que é o mês de Adar 2. Mês de Adar, que corresponde a fevereiro e março. Então, como as parashiotes são feitas uma para cada semana, na semana que não é, no ano que não é bissexto, as parashiotes podem condensar. Tem semanas que condensam em duas parashiotes. E é o caso de hoje, em que você vai ser duplamente abençoado. Bom, Sami, eu gostaria de perguntar para você sobre a Hukat, né? Sobre a famosa novilha vermelha, mas é um assunto tão complexo. Eu passei muitos anos sem entender o que uma vaca vermelha, uma novilha vermelha tinha a ver com o povo de Israel. Eu nunca entendi essa questão. Sempre falavam que teria que nascer 10 vacas vermelhas para a chegada do Mashiach. Eu nunca entendi, realmente eu nunca entendi. Então, vamos fazer, de repente, de repente, uma porção especial um dia, ou talvez o ano que vem. A gente fala só da vaca vermelha, que é um assunto muito complexo, muito denso e muito especial também. Vamos fazer em outra oportunidade, né? O que você acha, Sami? Todos os assuntos polêmicos. Primeiro, Shabbat Shalom, pessoal. É a mania de querer responder antes de dizer oi, tudo bem, pessoal? Bom que vocês estão aqui com a gente. Miguel, tem alguns assuntos que são polêmicos, assuntos que são realmente complexos e que não daria para a gente estabelecer uma sequência clara e ainda falar sobre o resto da Parashá. Então, vamos, num determinado momento no futuro, falar especificamente da tal da vaca vermelha, que é um assunto dá pano para manga, pessoal. É bem longo, mas muito instrutivo. Mas essas duas parashiotes têm coisas muito bacanas, né, Miguel? O que você acha de começar olhando o que nós temos a mais por aí? Sim, tem coisas muito interessantes, Sami. Eu não me apresentei, mas você já deve me conhecer. Sou Miguel Malak, Michael Malachi, de Bercheva. Sami fala de São Paulo. Sami Stachauer. Acho que soletrei certo. Os nomes que nasci não têm vogais, né? Então fica um pouco complicado, né, Sami? Aí, vamos lá. Sami, eu quero te perguntar o seguinte. Em Números 20 e 11, Moshe bate na pedra quando o povo queria água. E Deus fala para ele falar com a pedra e ele acaba batendo nessa pedra. Foi uma questão que Moshe errou, Moshe não errou. O que aconteceu? Ô, Miguel, Moshe era um homem de Deus. Moshe realmente teve uma transformação em sua vida, no dia que ele se deu com uma sarça que queimava, mas não acabava de queimar. E a partir daí, ele descobriu que ele passou a conhecer o Irie Asher Irie, eu serei quem eu sou. E este é o nosso Elohim, esse é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que ele não tem limites para as coisas. E Deus queria se santificar naquele momento, onde o povo reclamou que não havia água. E era mais uma das murmurações do povo. A experiência do povo, lamentavelmente, parece nós em nossos dias de hoje. Nós vemos milagres, nós vemos maravilhas, mas a gente não associa 1 mais 1 para ver se dá 2. E o povo tinha vivido maravilhas
na saída do Egito, e eles murmuravam contra Deus à toa. E uma dessas murmurações foi a passagem que nós recitamos no Teilim 95, todos os Kabbalat Shabbat. Fala das águas de Meribá. E o que aconteceu em Meribá, Miguel? Nossos teleouvintes, yubertubistas. Aconteceu de que o povo murmurou e Deus disse, tá bom, eu vou me santificar em você, Moshe. E para isso você vai falar com a rocha. Mas Moshe vinha de uma sequência de situações onde o povo comprimiu Moshe, apertou Moshe, pressionou Moshe. E Moshe ficou bravo, de certa maneira, perdeu a calma. E Moshe pecou contra Deus. Pecou contra Deus porque ele bateu na rocha. E Deus queria se santificar naquele momento. Todos nós temos o direito de pecar. Afinal de contas, a nossa Torá, junto com o Tanakh, nos oferece 613 mandamentos. Ninguém de nós poderia ser santo o suficiente para poder estar diante de Deus com integridade. E Moshe não era exceção. Nós, hoje, temos a mesma dificuldade que Moshe. Mas, graças à misericórdia do Eterno, nosso Elohim, e nós temos hoje Yeshua HaMashiach. É realmente o nosso guarda-chuva de proteção, é realmente o nosso escudo para nos defender nos momentos da situação onde nós erramos. E percebendo o erro, nós colocamos diante do Eterno e dizemos, Senhor, perdão, eu errei. É uma decisão difícil, Miguel. Todos nós queremos ser perfeitos, todos nós queremos ser especiais, mas aquela situação de pedir perdão, pedir desculpas a Deus pelo erro, é uma situação que precisa da ação poderosa do Ruach HaKadosh para transformar o nosso caminhar, que é o que aconteceu com Moshe. Ele, apesar de ter errado, ele pediu a Deus para ser perdoado, mas não foi suficiente. Moshe não entrou com o povo na terra prometida. Mas Deus, em sua grandeza, permite que Moshe, junto com Elias, vão visitar Yeshua HaMashiach lá na frente. Então, Moshe estava na terra prometida. É isso aí, Miguel? Amém, Sami. Sami, aí continuando a Haftará, eu vou falar para você da Haftará, que está em Juízes 11. É uma história pouco conhecida pelas pessoas. Eu ouvi poucas prédicas sobre essa história, mas é uma história muito emocionante. Eu vou tentar resumir para nosso YouTube espectador, né? É a história de Gileade. Gileade foi um homem, né? É uma tribo, né? A tribo de Gileade, né? E ele foi casado e teve filhos. E ele teve um caso com uma prostituta. E dessa relação nasceu Jafté. E a história desse Jafté aconteceu que os irmãos dele falaram, você não tem herança de nosso pai, né? E ele foi morar em uma cidade chamada Tobi. Provavelmente Tove, né? Tobi deve ser bom, né? Tove. E Jafté ficou lá. Depois os irmãos foram ameaçados pelos amonitas, pelos reis de Amon, pelos amonitas, né? E os irmãos solicitam a ele que vá guerrear com eles, que os irmãos iam fazer dele príncipe de Gileade. Ele pergunta, mas vocês me desprezaram e agora vocês querem que eu vá? Vá e você será príncipe nosso. Ele vai, tem uma discussão com Amon, ele pede a Deus, né? E ele faz um voto. Essa história é muito interessante. Ele faz um voto e ele fala para Deus, Senhor, se você me der os inimigos na minha mão, a primeira alma, ou a primeira coisa que vier ao meu encontro, eu vou oferecer em holocausto.
Provavelmente ele tinha cachorros, né? Ele estava imaginando isso. Ele vai, ele vence, o Senhor dá na mão dele os inimigos, né? Ele tem um debate, depois dá na mão dos inimigos, e a primeira pessoa que vem ao seu encontro quando ele chega em casa é a sua filha única. É a sua filha única. Ele fala para a filha única, a filha de Jafté, olha, eu fiz essa promessa ao Senhor de dar a primeira pessoa como holocausto. E a filha de Jafté entende toda a situação, fala, pai, se o Senhor prometeu, está prometido. Só deixa eu ir com minhas amigas ao monte, chorar porque eu vou morrer virgem. E vai elas, amigas, e depois é feito o holocausto. O que você entende? Isto é realmente aquilo que eu chamo de uma oração perigosa, de uma posição perigosa. Veja você, quando a gente diz alguma coisa para Deus, você tem que estar pronto para saber que Deus vai te responder. Quando nós dizemos o Avinu Sheva Shamayim, o Pai Nosso, o que nós estamos dizendo? Seja feita a tua vontade. É uma oração perigosa, porque você está pedindo, mas você deixa a decisão por conta de Deus. Essa oração, a família de Gilead realmente era uma família, de certa maneira, estruturada, organizada, mas faltou um líder. Veio esse líder que era de uma educação provavelmente não dentro da família, porque ele foi afastado, então ele perdeu um pouco a noção das consequências do que se promete a Deus. E ele fez uma promessa ousada, ele fez uma promessa, de certa maneira, inconsequente. Como é que você vai oferecer uma vida em holocausto? Você oferece animais em holocausto, mas não uma vida. E o que emociona a gente é justamente o compromisso dos dois, tanto do pai como da filha. O pai que se submete às consequências dessa intrepidez de fazer uma promessa que ele não poderia cumprir. Ele, de certa maneira, ele abusa da autoridade, né? E esse abuso de autoridade nos serve num contraponto. Veja você de que você não pode oferecer holocausto de alguma coisa que não é tua. A vida da filha pertencia à filha, não ao pai. O rei Davi tem uma praga em Israel, ele é o culpado disso, e ele vai e recebe uma instrução, olha, compra essa vinha e me oferece um holocausto. Aí chega o dono da vinha e diz assim, não, deixa que eu te dou a vinha. Davi diz, não, de maneira alguma ofereceria um holocausto de alguma coisa que não é minha. A vida da filha não pertence a ele, pertence ao Hashem. Essa é a irresponsabilidade daquela colocação que você fez com relação a esta família de Gilead. Doído ou não? Aliás, somente doído dói muito. É isso aí, Miguel. Sami, aí temos João 3, na Brit Hadashah, e em João 3,10, Sami, tu és mestre em Israel e não sabes disso? Ele fala do Nicodemos pergunta para Jesus como é que nasce de novo, se ele ia ter que entrar no útero da mãe de novo, né? Aí Jesus explica para ele. E é interessante que em João 3,16, João 3,16, eu sei de cor, e Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito para quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E tem a continuação em João 3,17 também, né? João 3,17, que aí continua assim. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, pelo Filho de Deus. Aí, altamente, aí acho que não precisa nem perguntar, né, Sam? Acho que se explica só.
Né? Ou tem alguma coisa para explicar aí? E como tem coisa para explicar, Miguel? Como tem coisa para explicar? Quando eu era criança, muitos anos atrás, eu fui à escola religiosa. Então, começávamos o dia fazendo o Amidá. E, quer dizer, a Amidá não, quer dizer, a chacarita inteira, né? Mas tinha Amidá. E o grande truque era para ver quem sentava primeiro, quer dizer, quem acabou de fazer a Amidá podia sentar e todo mundo então via, você fez rapidinho. Olha como as coisas funcionam, né? Não era a Amidá ou o conteúdo da Amidá, era para ver quem sentava primeiro. E Yeshua olhou e disse assim, pô, pessoal, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Ô, Nicodemo, pera um pouquinho só, você vai nascer de novo assim, no Espírito. Tá? Você vai nascer de novo no Espírito. E é isso que fez a nossa transformação. Agora há pouco eu te dizia de que a ação poderosa do Espírito nos leva ao arrependimento. E a função básica de Yeshua era nos mostrar o quão é importante nós vivermos para a honra e a glória do nome do Senhor. Esse que é o resumo daquilo que nós estamos fazendo. Qual que é a nossa vocação? Salvar vidas também. Levar vidas para Jesus? Sim, lógico, sem dúvida nenhuma. Mas ponha-se no lugar de quem não está entendendo o que está lendo. Então, nós, como obrigação, estamos fazendo aquilo que foi ensinado. Ensinar, explicar. Mas, pessoal, quero que vocês entendam que muitas vezes nós somos mal direcionados por líderes congregacionais que não conhecem Torá, que não conhecem Tanakh, ensinam coisas sem saber, se valorizam livros que não deveriam ser valorizados porque eles não são livros de homens. Nós, nas sinagogas, levantamos a Torá e dizemos, esta é a Torá que veio de Deus por boca de Moshe. Então, não temos dúvida de que quem nos deu a Torá é o eterno nosso Elohim. Então, pessoal, quando você lê a Torá, você vê de maneira clara quem é o Mashiach, quais as condições para o Mashiach vir e o que ele fará. Yeshua, nesse diálogo com Nicodemo, foi bem objetivo. Eu vim para salvar o mundo, tirar você do pecado. E 613 mitzvot, Miguel, eu não consigo cumprir duas, tá? Eu vivo pedindo perdão ao Elohim. É verdade, Sam, é verdade. Bom, acho que com isso encerramos a primeira parte da primeira paraxá. Agora vamos para a segunda, né? Vamos embora. A segunda é a paraxá de Balac. E bom, em Números 22, 28, acho que eu vou ler aqui para você o que está escrito e perguntar. Números 22, 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancasse essas 3 vezes? Sami, a jumenta falou, Sami. O que a jumenta falou, Sami? Me explica. Quem diz que Deus não tem humor, então não conhece jumenta que fala e não conhece a girafa, né? Mas o que acontece é o seguinte. Este profeta estava a caminho de amaldiçoar o povo de Israel. Quando a gente volta para Bereshit, Gênesis 12, é bem claro, eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E é contratado um profeta para amaldiçoar o povo de Israel, porque Moabe olhou e disse, esse povo vai me engolir. Então eu preciso contratar um profeta, porque eu sozinho não conseguiria combatê-los. O rei de Moab deixa bem claro que eu não vou conseguir derrotá-los, porque é um povo especial para Deus. Então ele vai, manda príncipes, pede para vir, por favor, amaldiçoar esse povo. E o que acontece? Esse tal amaldiçoador profissional consegue fazer aquilo que é mais difícil,
Números 24:5. Ma tovu alecha, ohalecha Yaakov, mishkenotecha, Israel. Ele nos dá de presente o matovu que nós dizemos quando estamos começando o serviço religioso. Essas são as coisas maravilhosas que este Deus único, eterno e todo-poderoso nos permite olhar. Mas tem mais porque nessa paraxá que nós vemos de que qualquer maldição contra o povo de Deus não vai dar certo. Deus fez algumas promessas e Deus, o profeta Samuel fala de uma maneira bem clara, ele não é homem para que se arrependa e não mente. Nós podemos mentir, nós podemos nos arrepender, mas Deus não volta atrás. E a promessa que ele deu, ela está válida até hoje. Não mexam com o povo de Israel. É a minha menina dos olhos. Muitas vezes a gente acha de que as dificuldades que Israel vive são em função das dificuldades do dia. Na verdade, não são. São consequência dos desvios que nós fazemos da palavra de Deus. É muito fácil. Nós repetimos nas nossas tefilot, nas nossas orações, Shema Israel. Nós repetimos Ve'ayá. Ve'ayá é Deuteronômio 11, Shema Israel é Deuteronômio 6. E as condições que Deus nos oferece são: me deixa ser Deus, eu quero ser teu Deus, por favor, me deixa ser Deus, eu vou te dar tudo que você precisa, mas eu quero ser o único. Tá? Então, a gente diz assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é um só. Tá? Mas não é Ahid, é Echad, ou seja, ele é trino. Ele é Abba, Avinu Sheba Shamayim. Nós temos o Ruach, que é o Espírito Santo, e o nosso Adonai Adoneino, Yeshua HaMashiach, o Filho. Amém. Gente, é bem claro que se nós quebramos a sequência daquilo que nós dissemos, nós vamos sofrer as consequências. Israel até hoje paga as consequências dos desvios que nós fazemos, das orações que a gente repete. É isso que é terrível. Quando você pegou o exemplo agora da família de Gilead, onde não havia uma educação em cima da Torá, em cima do Tanakh, se faz uma promessa de alguma coisa que não se pode. Não deveria. E aqui nós temos a confirmação disso, olhando para o que Moab fez de estrago. Tanto assim que logo em seguida nós vamos ler na Parashá Pinchas, que Pinchas faz justiça. Por quê? Porque ele acaba com os moabitas que corromperam Israel. Eles corromperam Israel de uma maneira muito habilidosa. Mandaram as mulheres desviar os homens. Então, a mula falou sim. A mula falou sim. E ela falou a verdade. Toma cuidado com o que você fala contra meu povo, porque eu não vou brincar com isso, não. É isso aí, Miguel. Sami, eu queria traduzir, você falou em hebraico, para quem não tem domínio da língua hebraica, né? Números 24:5. Quão formosas são suas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Lindo, Miguel. Agora que você fala, olha só, Deus nos abençoa com uma coisa maravilhosa, mas no meio do deserto o povo ainda pecava. No meio do deserto o povo ainda murmurava. Mas Deus fez o amaldiçoador profissional ver a beleza que este povo representa para Deus. Que o povo mesmo não via, né? Que o povo mesmo não via. É isso aí, Miguel. Sami, só retomando, Balaão é um profeta de Midian, né? É um amaldiçoador profissional. E Balaque, não confunda com Malaque, é Balaque, né? Era o rei de Moabe, né? Eu queria pontuar, Sami, a estratégia de Balaão, que não conseguiu amaldiçoar, mas, porém, como você estava falando, ele conseguiu fazer
que o povo se afastasse de Deus por um caminho da prostituição e da idolatria. Parece que a prostituição e a idolatria andam em conjunto. E ele não conseguiu amaldiçoar com a sua boca, porque Deus não permitiu, mas ele conseguiu, com uma estratégia, que os homens de Israel se desviassem do caminho, que é o que a gente tenta colocar Israel no caminho. O nosso canal é esse, colocar Israel no caminho certo, no caminho, na verdade, e na vida, né? E não dá para falar da estratégia do inimigo. E as pessoas às vezes ficam falando, poxa, o Miguel e o Sami falam muito do inimigo, tal, mas são as parachiotes, né, Sami? E, claro, quero falar do nosso Deus, que nos tirou do Egito com braço forte. Isso já nos bastaria, não, Sami? Mas ele fez mais. Ele abriu o Mar Vermelho. Isso já nos bastava, não, Sami? Mas ele fez mais. Ele afogou os nossos inimigos no mar. Isso já não bastava. Mas ele nos sustentou no deserto com pão que caía do céu, Sami. Isso para nós já nos bastava. Mas ele ainda deu a terra prometida. Ou seja, esse Deus não se cansa de fazer as coisas para nós, Sami. Então, é desse Deus que é bom falar. Então, do inimigo, eu vou apenas falar uma coisa, dar uma advertência só. Se você pensa que você consegue enganar o inimigo, esquece. Ele é o rei do engano. Ele é mais esperto que eu, que o Sami, que você, que todos nós juntos. A profissão dele é matar, roubar e destruir. Então, firme-se em Deus, naquele que tudo pode. Deixa eu te complementar um pouco, Miguel. Nessa mesma Parashá Balak, nós temos uma passagem em 1 Coríntios, só confirmando, 1 Coríntios 20. Aliás, desculpe, 1 Coríntios 1, o versículo 23 começa assim: apóstolo Paulo, Shaul, Rabi Shaul, mas nós pregamos a Mashiach crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha o tamanho do nosso Elohim. Olha o tamanho que ele é com relação ao seu povo. Porque ele sabia que nós iríamos pecar, porque ele sabia que nós iríamos ser confundidos e corrompidos, e nem percebemos o recado da mula falante. Então, Deus se preocupou de nos dar a saída para o nosso pecado. E a saída para o nosso pecado é justamente lembrar e manter claro que o nosso Mashiach, ele foi crucificado, ele levou diante de si todos os nossos pecados. Então, fique alerta, sim. Fique prestando atenção, sim. Porque nós precisamos estar alertas o tempo inteiro. Mas nós temos o nosso refúgio. Nosso refúgio é embaixo das asas do nosso Elohim. E embaixo das asas do nosso Elohim vamos encontrar Yeshua HaMashiach, o crucificado. Acho que para completar, eu só vou ler esse verso que você até acabou de citar, mas de 1 Coríntios 1, de 20 a 25, que é assim também autoexplicativo, né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos é não judeus, buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados,
tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura da pregação, Miguel. Nós estamos fazendo realmente uma coisa ousada. A ousadia nossa é justamente tentar explicar, ensinar e dividindo o pouco que nós sabemos de Tanakh para todos aqueles que estão nos ouvindo. E é por isso que eu insisto, pessoal, não queremos somente o teu like, queremos os teus comentários. Os teus comentários são mais importantes do que o like ou o dislike. Lembre-se de que nós, assim como vocês, nós estamos aprendendo. E nós aprendemos todos os dias. E vocês são parte dessa nossa educação. Falou tudo. Shabbat Shalom, eu vou mandar um abraço para a Natália de Guarulhos, a Nath. Nath, um abraço para você. Sami, você tem alguém para enviar um abraço? Boa! Wilson. O apelido do Wilson é o Shimon. Shimon, bom que você está dando os teus comentários. Valeu, cara. Continua dando o teu apoio para nós e os teus palpites. São importantes. Obrigado a vocês por nos acompanharem. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom!